Na pacata cidade de Alenquer, no interior do Pará, a quaresma sempre foi tempo de respeito e temor. Os mais velhos contavam que era quando as criaturas do outro mundo vagavam pelas matas, e poucos ousavam desafiar a escuridão das florestas. Mas nem todos ouviam os avisos. Zé Maneca e Tonho Caçote eram dois pescadores conhecidos por suas pescarias no rio Curuá, onde muitos diziam que criaturas espreitavam na noite. Junto com os irmãos caçadores Chico Braga e Neco do Mato, eles decidiram adentrar a mata naquela sexta-feira, mesmo com os avisos dos índios Borari, que falavam sobre luzes que devoravam os vivos. O grupo partiu acompanhado dos fiéis cachorros Joca e Zumbi, que latiam a cada sombra que se mexia. O vento soprava assoviando entre as árvores e o rio parecia mais escuro do que o normal. Os homens, armados com espingardas e facões, atravessaram a trilha da Castanheira, atentos aos rumores de sumiços na região. Na semana anterior, o corpo do fazendeiro Batista tinha sido encontrado carbonizado perto do Igarapé, sem que houvesse sinal de fogo na mata. Os soldados do destacamento de Santarém foram chamados, mas nada explicava o ocorrido. O padre Honório, da pequena igreja, alertava os fiéis que era tempo de penitência, pois o mal rondava os arredores. Na floresta, a noite caiu pesada. De repente, Joca começou a rosnar, os pelos do dorso arrepiados. Um vulto serpenteava entre as árvores, uma luz azulada, como fogo, movendo-se sem som. Zumbi soltou um uivo apavorante antes de ser envolvido pela claridade sinistra. O cheiro de queimado encheu o ar. "Eita, que é o Boitatá!" gritou Chico Braga, os olhos arregalados. A lenda contava que o Boitatá era uma serpente de fogo, guardiã das matas e vingadora dos que as profanavam. Os índios diziam que ele atacava quem caçava na quaresma ou desrespeitava a natureza. O grupo correu em desespero, mas a luz os perseguiu, dançando como uma cobra em chamas. Tonho Caçote tropeçou em uma raiz e, antes que pudesse levantar, foi envolto pela luz. Seu grito cortou a noite e logo foi silenciado. Quando os outros finalmente chegaram à vila, estavam pálidos e sem palavras. No dia seguinte, os militares foram à floresta e encontraram apenas as cinzas onde Tonho havia desaparecido. O padre rezou uma missa e os índios Borari disseram: "Apenas uma coisa, a mata tem dono e ele está acordado." Depois daquela noite, ninguém mais ousou caçar ou pescar durante a quaresma. O Boitatá era real e ele protegia a floresta de quem não respeitava seus segredos. No entanto, os mistérios não terminaram ali. Dias depois, outro homem desapareceu. Juvencio, um agricultor que teimava em abrir clareiras na mata, foi visto pela última vez ao entardecer. Seu corpo nunca foi encontrado, mas as cinzas de sua rede e seus instrumentos foram achadas em meio a pegadas queimadas na trilha do Igarapé. A vila inteira entrou em pânico. O sargento Amaral, líder do destacamento, organizou uma patrulha armada com alguns moradores e soldados. Padre Honório os abençoou antes da partida, segurando firme seu crucifixo. Ao chegarem à mata, estranhos sussurros ecoavam entre as árvores e sombras pareciam se mover mesmo sem vento. Durante a busca, um soldado chamado Ferreira viu algo brilhando entre as folhas. Ao se aproximar, gritou de horror. 2 olhos incandescentes o encaravam como brasas vivas. Em segundos, a luz cresceu e engoliu a escuridão. O sargento Amaral puxou sua espingarda e disparou, mas o projétil atravessou o vulto sem efeito. A luz avançou e os homens fugiram em desespero. Ferreira caiu, e quando o alcançaram, sua pele estava queimada como carvão. A criatura voltou a desaparecer na densa mata, deixando apenas um cheiro de fumaça e terror no ar. De volta à vila, Amaral reuniu os sobreviventes e declarou estado de emergência. Ordenou que ninguém mais adentrasse a mata.
O padre convocou uma grande procissão e rezou pela alma dos perdidos. As mulheres choravam e os homens evitavam olhar para a floresta. Os índios Borari observavam em silêncio, como se já soubessem o destino dos teimosos. A partir daquele ano, a lenda do Boitatá nunca mais foi desafiada. Quem ousava atravessar a mata nas noites de Quaresma sabia que poderia nunca mais voltar. Algumas décadas se passaram, mas o medo permaneceu. Algumas famílias deixaram Alenquer, alegando que algo espreitava nos limites da floresta. Boatos começaram a circular sobre novos desaparecimentos, caçadores imprudentes, viajantes desavisados e até garimpeiros que exploravam terras proibidas. Os corpos nunca eram encontrados, apenas cinzas espalhadas pelo solo escuro. Os Borari afirmavam que o Boitatá não era apenas um guardião, mas um espírito ancestral que castigava os invasores. Diziam que ele aparecia como um raio de fogo, serpenteando entre as árvores, espiando pelas frestas das palhoças e cochichando nos ouvidos dos adormecidos. Alguns moradores juravam ter visto sombras flamejantes refletidas nas águas do rio Curuá em noites de lua cheia. Um dia, um grupo de soldados de outra cidade chegou à vila, enviados pelo governo para investigar as lendas. Entre eles estava o tenente Moreira, homem cético e destemido. Ele não acreditava em histórias de assombração e zombava dos avisos dos moradores. Reuniu sua tropa e partiu rumo à mata, determinado a desmentir as superstições locais. Dias se passaram sem notícias. Então, um único sobrevivente retornou à vila cambaleando, olhos esbugalhados de terror. Era o soldado Ramiro, coberto de fuligem e com queimaduras pelo corpo. Balbuciava palavras sem sentido, mas uma frase foi compreendida pelos que o ouviram. Ele nos viu e nos levou. Ramiro morreu naquela mesma noite e seu corpo foi enterrado ao lado dos outros desaparecidos. Os Borari fizeram seus rituais, os padres rezaram missas e a vila inteira permaneceu em luto. Desde então, ninguém ousou mais desafiar a mata. Os poucos que tentaram nunca voltaram. O Boitatá continuava lá, observando, protegendo, punindo. E sua chama nunca se apagava. Obrigado a todos, os mais de 100 inscritos no canal Grandes Enigmas. Sua participação é essencial para crescermos juntos. Se você ainda não se inscreveu, não perca tempo. Vamos alcançar os primeiros 1000 inscritos e trazer ainda mais mistérios, lendas e segredos para vocês. Inscreva-se agora e faça parte dessa jornada.